Eu sou a Renata Maciel, VP de Operações da Cúpula, e hoje eu estou aqui para apresentar um novo formato do modo avião. Junto com outros líderes da empresa, nós vamos entrar em imobiliárias para conhecer de perto a realidade da operação, os cases de sucesso, números e as inovações, levando cada vez mais bons exemplos e inspiração para o seu negócio. Bem-vindos ao Por Dentro da Imobiliária. Vem comigo! Quando uma imobiliária nasce da tecnologia, cresce com inovação e decide não ser a maior, mas a melhor, algo muda no jogo. A Compacto, que fica aqui em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, hoje administra 3.000 imóveis e tem um planejamento de chegar aos 5.000 nos próximos anos. Mas esses números não vêm apenas de um mercado aquecido. Eles vêm de uma escolha clara: usar a tecnologia e pessoas para agregar valor ao negócio imobiliário. A Compacto se destaca por inovar não por tendência, mas por enxergar a necessidade de resolver dores, otimizando fluxos e transformando a operação em estratégia. E com a gente, Mariana Jorge, fundadora da Compacto Imóveis. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Rê, obrigada pela sua visita, muito bem-vinda. E a gente gosta muito de fazer essa troca, espero contribuir aí com todos. Maravilha, Mari, obrigada. Vamos lá então conhecer a operação da Compacto? Nós estamos aqui na recepção com o time de atendimento. No mercado cada vez mais digital, o presencial ainda é relevante? Os clientes continuam vindo até a imobiliária? Mari, o que você conta? Continue bastante, né, meninas? A gente tem essas opções, Então, quem escolhe o formato que ele vai ser atendido é o próprio cliente. Ele tem o atendimento presencial e tem o atendimento digital. Ele pode escolher essa jornada 100% digital, 100% presencial ou meio a meio, ele pode vir aqui e seguir no processo digital. Então, fica a escolha do cliente, ele que vai decidir como ele quer fazer. Perfeito. E nós observamos justamente isso, que é importante que a imobiliária se adapte à necessidade do cliente e que a tecnologia seja uma ferramenta para auxiliar, claro, mas sempre dentro da perspectiva do cliente. Do que a gente está cada vez mais usando a tecnologia para melhorar essa experiência dele. Mas tem pessoas que se adaptam melhor, tem pessoas que gostam muito desse cara a cara. Então, a gente tem as duas opções. O cliente é que vai definir e navegar por essas duas opções aí quando ele quiser. E eu imagino que é isso, É sempre muito flexível essa questão do cliente, Ou você enxerga perfis diferentes do inquilino, do proprietário, com relação ao uso da recepção do atendimento presencial ou digital? Eu acho que cada vez mais as pessoas vêm se acostumando, Porque lidam com outras empresas que já têm o processo muito digital também. Então, gradativamente, antes era muito mais por parte dos inquilinos, Essa necessidade da rapidez, da burocracia. Agora, os proprietários também estão se adaptando, estão vindo cada vez menos, estão se utilizando a tecnologia cada vez mais, mas de forma mais gradativa. É interessante, Porque, novamente, confiança, ela se constrói muito no olho ainda, mas é isso, a imobiliária tem que estar aberta, preparada para se adaptar às mudanças de comportamento do cliente, sempre em função do que ficar mais fácil para ele, Sempre em busca de fazer esses negócios de uma maneira mais rápida, mas também com toda a atenção para manter essa confiança, Com certeza. Então, aqui ele sabe que ele pode contar e mesmo que ele siga pelo processo digital, a hora que ele quiser, a hora que ele entender que ele precisar de alguma ajuda, ele sabe que ele pode estar aqui e a gente vai estar aqui para atender. Maravilha. Vamos lá, então, conhecer a locação da Compacto mais em profundidade? Aqui na Compacto, a gente recebe em média entre 90 a 100 pessoas por dia. Tem quem venha retirar ou entregar chaves, assinar contrato, falar com os nossos corretores, buscar imóveis para morar ou até orientações para investir em imóveis. É um fluxo intenso todos os dias. Agora nós estamos na sala de locação da Compacto, que é uma das engrenagens mais importantes da operação. E aqui eu quero falar de tecnologia, Mari, que no seu caso aparece como aliada para escalar o negócio, certo? Com certeza. A gente usa a tecnologia tanto no atendimento como na sequência do contrato, Então, a Laís, por exemplo, hoje ela faz esse primeiro atendimento do cliente. Então, aquele cliente hoje em dia está tudo muito imediatista, O cliente ele quer resposta na hora, ele chama, ele quer ser atendido. Então, a gente usa para isso, para que o cliente tenha esse atendimento em tempo real. Muitas vezes o corretor está atendendo naquele
momento, está em visita. Então, a Laís faz esse trabalho desse primeiro atendimento, desse primeiro contato com o cliente. O lado bom, né, que a Laís, como uma ferramenta de pré-atendimento, ela é 24/7, né, Mari? Inclusive, nos momentos que a equipe está descansando, está dormindo, o cliente ainda é atendido com agilidade. Sim, se a gente parar para pensar, a pessoa que trabalha o dia todo, que horas que ela vai ter para olhar um imóvel, fazer uma consulta e às vezes querer aquele atendimento naquele momento? Então, normalmente vai ser após o horário comercial. Então, a gente entendeu também que ela consegue atender esse cliente full time aí, a hora que o cliente quiser. Excelente. E você também tem outros usos hoje, né, da tecnologia, da própria Laís para te auxiliar? A gente iniciou agora, muito interessante, porque tinham muitos imóveis que foram cadastrados aqui um dia, né, ou já esteve aqui disponível, e porventura foi alugado em outro lugar, foi alugado fora daqui. A gente está reativando esses clientes desses imóveis indisponíveis com os proprietários. Então, ela está chamando esses proprietários para perguntar, esse imóvel está disponível, não está disponível? E o que foi muito curioso, vieram outros imóveis. Olha, né? Captamos outros imóveis além daquele imóvel. Muitas vezes aquele ainda está, né, indisponível, mas o proprietário às vezes tem outro imóvel, ele relembra da gente com essa chamada. E fazer isso com pessoas hoje é praticamente impossível, né? Exatamente. São muitos clientes na base e a Laís faz esse trabalho em lotes, vamos dizer, né? A gente até solta devagar, porque depois a gente continua o atendimento com pessoas, então tem que ir devagar, porque senão ela faz tudo de uma vez. É interessante, né? Porque a tecnologia, ela realmente é uma ferramenta que dá essa agilidade no atendimento para o cliente, mas também para a equipe, como você falou, como uma ferramenta que, de certa forma, ela faz com que o corretor, que na correria, às vezes não vai ter tempo, não vai conseguir resgatar todos os clientes, ela rapidamente faz com que o cliente possa ser acionado e aí o corretor vai focar no cliente que dá uma resposta. Então, ele te ajuda no funil, né? Exatamente. Ele vai pegar o cliente ali que já respondeu. Exatamente. O cliente que fala sim, eu tenho, ou sim, está disponível. Aí vai para o atendente, né? Vai para o corretor. Mas, enquanto isso, ela vai esquentando. Então, esse trabalho em massa, ela faz muito bem. Excelente. E joga para o corretor apenas aqueles clientes que realmente retornaram. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Agora nós estamos aqui em uma das salas de reunião da Compacto, um espaço onde muitas decisões estratégicas são pensadas e tomadas. Mari, voltando para o que você contou para a gente ali sobre a Laís. Eu sei que vocês têm uma relação que começou já há bastante tempo, né, num outro caminho, e essa relação evoluiu. Queria que você contasse um pouquinho sobre esse início até chegar nesse momento, como a tecnologia funciona aqui hoje para vocês. Até um fato curioso, né, Rê? Quando a Laís chegou aqui para oferecer o produto deles, que estava iniciando ainda, né? Ele propôs trazer mais clientes para os meus imóveis, né? E aí, na época, eu falei para eles, gente, eu preciso de outro serviço, eu preciso que vocês atendam os clientes que já chegam aqui, em horários, de repente, até fora do horário comercial. Os meus corretores não conseguem atender todos em tempo real, dar aquela atenção para o cliente tão imediata. Então, foi aí que eles decidiram mudar o produto que eles estavam implantando aí no mercado, né? Então, a gente conseguiu, a 4 mãos, formatar essa Laís, que hoje atende tão bem, né? Os clientes, que eu falo que as pessoas chegam aqui e falam, eu quero falar com a Laís, né? Ou ligam aqui e falam, eu já estou sendo atendido pela Laís, e aí a gente tem que explicar, olha, a Laís fez um trabalho até aqui a gente continua. Então, hoje ela está muito bem treinada, mas foi uma mudança de rumo aí, do produto mesmo em si, para atender essa dor que a gente tinha, né? Tanto do cliente fora do horário, como daquela rapidez, que hoje o cliente ele quer chamar, ele quer imediatamente ser atendido, né? E humanamente impossível atender todos em tempo real. O que eu achei legal do que você me traz é que a ferramenta e a imobiliária trabalhando juntos para pensar na melhor solução, né, em cima de uma dor muito clara de um cliente. Eu achei muito interessante.
como a gente pensa muito na experiência do cliente, ficar esperando o atendimento, por exemplo, é uma experiência ruim. E o que a gente falava, não tinha como atender todo mundo no momento em que essa lead chega. Então as leads chegam já, os portais dão conta de trazer esse cliente para nós. O que estava realmente dando essa experiência ruim para o cliente era o tempo de resposta, né? Era não conseguir ser atendido fora do horário comercial, onde às vezes ele só tinha uma dúvida, né? Esse imóvel está disponível? Que bairro que fica? Então esse tipo de coisa, a Laís consegue atender esse cliente no momento em que ele pode falar. Então, tudo foi pensado na experiência do cliente. Quando eles me trouxeram um produto, eu falei, gente, já que vocês têm essa tecnologia, e se a gente virar um pouquinho, né, e mudar pro atendimento? E aí a gente juntos desenvolvemos e entendendo, a gente foi o piloto desse produto e hoje está aí em bastante imobiliária já no país inteiro, né? E a questão com os corretores, porque eu imagino que também possa ser uma objeção, né? E deve ter sido, foi muito no início, a gente tem relatos, né? Que o corretor pensando, tá, mas agora eu vou ser substituído pela inteligência artificial. E eu vejo cada vez mais que os corretores estão enxergando essa ferramenta realmente como uma ferramenta de apoio, de pré-atendimento, que vai dar mais eficiência para que ele possa focar naqueles contatos mais quentes, mais urgentes. Foi assim aqui também? Foi. Os corretores ficaram assustados, né? Poxa, mas peraí, né? Eu não vou atender, eu quero falar com o cliente desde o começo, tudo. Mas eles foram entendendo que, assim, esse funil, né, de esquentar o lead que a gente fala, que esse primeiro atendimento é já filtrar o que o cliente quer, é já afinar as expectativas daquele cliente, já informar sobre documentação. Isso aí é uma coisa que é repetitiva, né? E aí, esse começo de funil não oferece nenhum risco para o corretor, porque em algum momento ele vai entrar nesse atendimento. Só que não deixa perdido, não deixa esse cliente, às vezes, esperando muito tempo. Então, com o tempo, lógico, né, levou um tempinho para eles entenderem que a Laís é, sim, uma aliada, né, e não vai vir para substituí-los. E falando de experiência do cliente, esse ambiente aqui também foi palco de uma decisão estratégica na gestão da Compacto, que transformou pontos de atrito na relação jurídica e financeira da empresa em processos mais fluidos. E o que foi isso? Enquanto muitas imobiliárias ainda recorrem ao judiciário como uma primeira opção para a resolução de conflitos, a Compacto trouxe o Sejusc como solução. Mari, como é que foi essa decisão e o que mudou na Compacto depois da implantação, da adoção do Sejusc aí na resolução de conflitos? O que acontecia? Da cobrança ia direto para o jurídico, né? Então a gente entrava com muitas ações, às vezes até por uma questão que poderia ter sido feito um acordo, a gente tentava na cobrança, só que o cliente, ele às vezes não aceitava fazer um acordo naquele momento. E aí quando apareceu a possibilidade da gente acionar o Sejusc, que é um órgão público, que é gratuito, então a gente pensou, poxa, um lugar onde vai ser feita uma mediação de conflitos intermediada, né, talvez traga um pouco mais de importância para esse conflito e o cliente consiga ali responder um pouco melhor e fazer esse acordo com a gente. Então, assim, por que a gente fala que é experiência? É muito ruim, o cliente está sendo cobrado e de repente ele recebe uma intimação já judicial. A gente queria algo entre essas duas etapas. E o Sejusc veio para isso. Então a gente aciona ele, é um órgão que vai intimar esse cliente e ali naquele ambiente neutro a gente faz essa conciliação. A gente tem hoje 90% de aproveitamento desses casos que pelo menos viram um acordo, né? E a gente sabe muito bem que no judiciário executar um acordo é muito mais simples do que fazer uma cobrança, onde você tem que provar todos esses débitos. Então, ele serviu tanto para executar esses acordos, como para realmente tratar aquele cliente que, com uma possibilidade de acordo, com um parcelamento, ele consegue até muitos que estão na base ainda. Então, foi uma medida, vamos dizer assim, intermediária, né? E a gente evitou muitas ações por conta disso, né? Porque naquele ambiente o cliente se sente um pouco mais impactado e, ao mesmo tempo, ele sente que ele pode ali ter a opção de fazer um acordo e não ir necessariamente para um jurídico, onde vai ter mais honorários, mais despesas de cobrança, taxas, e aí acaba cedendo e fazendo um acordo ali no Sejusc. E eu acredito que isso também tenha um impacto para o proprietário do imóvel também, né, Mari? Nós estamos falando ali que é uma boa vontade, né, um caminho intermediário, como você falou, um meio termo ali,
nessa conversa com o inquilino, que está devedor e tudo mais, mas para o proprietário também. Eu acredito que isso acelera, né, a solução de um conflito e para ele também é um serviço relevante que a imobiliária presta, né, para que mais rápido... qualquer caso que vá para o judiciário, ele vai ter mais tempo para resolução. Então, assim, apesar da gente garantir o aluguel 100%, nem tudo é aluguel, né? Então, na garantia... na administração normal, que é a garantia de aluguel 100%, às vezes ele tem um reparo que ele não fez, às vezes ele tem uma conta de consumo que ele não pagou, um condomínio. Então aí no Sejus que a gente consegue resolver muito mais rápido do que, muitas vezes, não é nem só uma questão de rapidez, não compensava, né? Às vezes as taxas, todo o trabalho que envolve entrar com uma ação, por um valor menor, às vezes não fazia sentido. Então a gente ficava com aquele débito ali, sem ter muito o que fazer. Então, rapidez, né, e experiência e solução para todos os lados. E para quem quer, de repente, partir para algo assim, né, buscar a mediação de uma instituição assim, você tem alguma dica? Tem algum caminho? Bom, foi tranquilo? Para as imobiliárias, você pode ir direto no órgão. Cada cidade tem um órgão, às vezes outros nomes, inclusive, mas é um órgão público do setor judicial mesmo, que, inclusive, ali ele já começa com um número de processo. Só que é uma mediação, né? E não tem custo nenhum, não tem taxa, né? E você utiliza, inclusive, o espaço deles, pode ser online também. Então, aí vai depender muito de cada cidade. E isso serve também para as pessoas físicas, né? A população pode usar esse órgão, que muitas vezes as pessoas não sabem. A gente até demorou um pouquinho para descobrir, né? Mas quando a gente descobriu, viu tudo que a gente podia conseguir ali minimizar esses custos, essa dor de cabeça que é, né? Tudo que vai pro judiciário hoje. E eu acredito que tem um terceiro elemento também aí beneficiado, que é o teu time, né? De certa forma, você consegue organizar de forma que essa relação, essa interface com os clientes também fique um pouco mais confortável para o time, né? Sim, porque imagina, um cliente que é da base e ele está sendo acionado, já é uma relação mais complicada. Então ali o cliente sente, na verdade, que a gente está tentando todas as armas para não levar ele para a justiça. Então ele sente do nosso lado também esse interesse em resolver fora do âmbito judicial. Não só para ser mais rápido, para ser menos custoso, né? E essas custas são do inquilino. Sim. Então, por mais que a gente adiante isso, no final, alguma hora ele vai pagar por isso. Então, ele sente também a nossa boa vontade em estar ali numa mediação, numa conciliação, para resolver da melhor forma. Isso também vai propiciar que essa pessoa queira manter uma relação com a Compacto em outro momento, né? Seja como inquilino novamente, seja como proprietário, seja como alguém que vai comprar um imóvel. Sim, então, a gente entende que às vezes ele está num momento, ele está num momento ruim, a gente faz de tudo para que mantenha essa relação. A gente não pode pensar só na experiência do cliente quando ele chega aqui, quando ele é atendido, né? Então tem aquela coisa, quando é para vender uma coisa, é para encantar. Então a gente pensa também que a gente quer que ele tenha a mesma sensação de experiência boa, tanto na hora comercial, naquela parte boa, né, que ele está contratando a gente, como até no momento ali de dificuldade. Então a gente quer que ele tenha essa mesma sensação de uma experiência de estar sendo bem tratado mesmo quando ele está vivendo. De ponta a ponta, exatamente, né? Excelente. Ô Mari, você fez uma escolha, né? De não ser a maior, mas ser a melhor. Como é que isso perpassa as decisões que você toma hoje no negócio? Eu penso que maior é muito subjetivo, né? E eu acho que isso é uma consequência, né? Se a gente é a maior, se a gente vai ser a maior, nunca foi minha preocupação. De verdade, a gente pensa que eu quero ser a melhor experiência, tanto para o inquilino como para o proprietário, tanto numa locação, numa venda. Então, a gente busca sempre tratar desde o início toda essa experiência do cliente, e eu acho que ser a maior pode ser uma consequência disso tudo, né? Sim. E somando, então, o atendimento, a filosofia de vocês de trazer a tecnologia como suporte, você vai trazer algumas iniciativas, né, que você vai contar pra gente, a ficha cadastral, a entrega de chaves virtual, e isso vai construindo, né, essa percepção de que vocês são a mais eficiente, a melhor. Exato. Né? A ficha cadastral é um detalhe pequeno, mas que no dia a dia fazia a diferença. A gente mandava aquela ficha enorme para o cliente preencher, ele mandava incompleta, a gente tinha essa dificuldade, às vezes o cliente queria imprimir aquela ficha porque ela era muito extensa. Então a gente criou um sisteminha de link que o cliente responde como um formulário. Então, baseado na experiência que ele tem hoje, né, de internet, tudo, a gente criou algo que fique mais intuitivo, que ele vá respondendo aos poucos, para não ficar aquela coisa extensa.
e ao mesmo tempo campos obrigatórios, onde são obrigatórios, para ele não deixar de me responder e eu ter que acioná-lo novamente. Então, são pequenas coisas, né, que a gente foi se adaptando, criando soluções nesse ambiente aí para que facilite, agilize a entrega de chaves, por exemplo. O cliente ficava aqui, ele tinha que marcar um horário, ele ficava aqui às vezes esperando porque um cliente estava sendo atendido, aquela pessoa poder atendê-lo, fica ali meia hora conversando, às vezes estendia. E muitas vezes, hoje em dia, com a correria que nem é o locatário que vem buscar essa chave, né? Então a gente tinha que travar isso, tinha que ser o locatário, às vezes ele está trabalhando. Então, em 5 minutos, a gente faz uma chamada virtual, né? Ali a gente passa informações importantíssimas que não tinha como eu passar para quem não é o morador, né? Além de tudo, fica gravado, ele recebe esse vídeo depois para uma futura consulta, se ele tiver alguma dúvida, a gente passa muitas informações importantes ali. E se ele quiser pedir para outra pessoa vir buscar fisicamente essa chave, ele pode, porque as informações eu já passei, tá tudo gravado. Então a gente evita muitas dúvidas, né? Porque às vezes numa conversa de meia hora ele não vai lembrar de tudo. Então, ele recebe depois esse vídeo para tirar qualquer dúvida e facilitou muito. Ele pode mandar alguém vir buscar, ele não precisa ficar aqui meia hora, 1 hora para fazer essa entrega, essa retirada de chave. Então, isso tudo são pequenas coisas que a gente vai pensando toda nessa jornada do cliente para agilizar, para facilitar. Mas sem perder a segurança, porque nas andanças que a gente faz aí pelo mercado, muitas objeções das imobiliárias nesse sentido. Eu não posso perder a segurança, eu tenho que lembrar do meu cliente proprietário, eu preciso ter pontos de contato ali com esse futuro inquilino que vão garantir, né, que as informações cheguem. E do que você está contando aqui, vocês adaptaram por meio da tecnologia, facilitaram a vida do cliente inquilino, mas ao mesmo tempo não abriram mão dessa segurança, né? Pelo contrário, o fato de estar ali gravado, que essa entrega foi feita, que as informações foram passadas, já conclusão disso foi que a gente acabou tendo até uma proteção contra fraudes, né? Porque eu no meio digital hoje corri esse risco, né? Então, fazendo a entrega virtual, gravando ao vivo ali aquele cliente falando, recebendo as informações, de tabela ele me ajudou a ter essa garantia também e evitar uma fraude, dar mais segurança para o processo também. Então, lembrando aqui, é uma entrega digital de chaves, mas ela é gravada ao vivo. A reunião está acontecendo, né? E posteriormente o cliente vem, aí sim, após essa reunião gravada, que ele pode acessar depois, vem retirar a chave na imobiliária. Exatamente. Então a chave fica depois numa bolsinha ali na recepção, então ele não perde todo esse tempo, ele chega, passa o nome, é conferido, ele retira a chave, ele não precisa estar aqui para fazer todo esse procedimento. Muito bom. De novo, né, tecnologia unida aí à eficiência para trazer uma excelente experiência do cliente. Exatamente. Estar aqui no setor administrativo é ver tudo isso que nós falamos até agora funcionando de fato. A gente percebe que a locação aqui na Compacto não é apenas um departamento, mas é o carro-chefe do negócio. Mari, vocês estão administrando hoje mais de 3 mil imóveis e estão buscando, a partir do ano de 2026, chegar aos 5 mil imóveis. Como é que tudo isso aqui está organizado para que vocês façam toda essa entrega, né, e alcancem esse resultado? Eu acho que faz parte de tudo que a gente já conversou, né? Os setores administrativos, eles são individualizados, porém eles trabalham juntos justamente porque tem essa comunicação, né? Então o departamento de manutenção sempre tem contato com o departamento de rescisão. Isso passa uma segurança para o proprietário também, saber que cada departamento cuida de cada etapa do processo até o final, garantindo sempre a satisfação, tanto do proprietário como do inquilino também. Sim. Então todos trabalham juntos, mas em setores individualizados. Perfeito. E aí, como é que eles estão participando dentro desses diferenciais que a Compacto tem hoje no atendimento ao proprietário de imóveis, né? Vocês têm alguns, queria que você contasse um pouco sobre esses plano risco zero, né? E outros. Em relação ao atendimento, eles estão sempre treinados porque eles lidam muito mais com conflitos, né, do que o setor comercial. Certo. Então, eles têm que estar muito bem alinhados para fazer esse atendimento, para a resolução dos conflitos da forma mais tranquila possível. E o risco zero, que é a novidade que a Compacto traz, para aquele proprietário que muitas vezes tem algum trauma de outra locação. Então, a gente já garante o aluguel 100%, que já é um diferencial. Mas às vezes tem aquele proprietário que ele fala, eu tenho medo de deixar meu imóvel para locação. Então veio justamente para sanar esse ponto onde os proprietários tinham muito medo, né, de um imóvel ser deteriorado, danificado. Então o risco zero, ele vem
a Compacto garantindo todas as funções do inquilino. Então, se o inquilino falhar em qualquer ponto, desde o pagamento de uma conta, desde do reparo no imóvel, o imóvel vai ser devolvido para o proprietário da mesma forma com que ele deixou aqui, tirando, claro, o desgaste natural, que isso é natural do tempo. Mas fora isso, todas as obrigações do inquilino, se ele não cumprir, a Compacto vai garantir isso até o final. Isso independente da garantia que está nesse contrato. Sim, se o inquilino contratar ou seguro-fiança ou fiador, desde que ele seja aprovado, ele vai ser feito risco zero, a gente vai garantir tudo, independente da garantia que ele escolheu. Perfeito. E na frente de manutenção, como é que vocês têm hoje essa organização também para agilizar a próxima locação, inclusive, para esse proprietário? Sim, porque muitas vezes a gente depende, né, de seguradora, de uma ação, de uma cobrança. Então, o que a gente pede, inclusive, essa exclusividade pós-rescisão, para que a gente tenha tempo hábil para preparar esse imóvel para uma nova locação. Então, muitas vezes, o inquilino, por exemplo, deixou de pintar o imóvel. Nesse momento, eu quero fazer uma nova locação. Então, o que a gente faz? A gente já se adianta, já faz esse reparo para que o imóvel volte para a locação. Quando o inquilino avisa que vai desocupar, o time comercial já é avisado. Então, ele sabe que aquele imóvel estará na carteira em breve. Então, a tendência é esse imóvel ser relocado rapidamente. Então, hoje, a exclusividade de divulgação não é um foco necessariamente para vocês, mas vocês buscam reter esse proprietário por meio desse tipo de serviço. Sim, é claro que a maioria já acaba querendo ficar e trazer os demais imóveis, mas é uma forma que a gente tem de poder adiantar esses trabalhos, né, que normalmente se teriam que aguardar resultados aí, tanto de justiça como de seguradora, para que esse imóvel seja alugado o mais breve possível, sem que o proprietário tenha que intervir, né, então muitas vezes ele acaba realocando e sem nem saber que houve uma contrapartida da nossa parte também, então acaba sendo mais natural esse processo. A gente pede isso para que a gente possa ter realmente essa liberdade. E, naturalmente, né, essa sinergia entre o time administrativo e o teu time comercial também é fundamental, Sim, né? na hora que o cliente liga avisando, ó, vou desocupar daqui 30 dias, o time comercial já sabe disso, para que ele possa já preparar um cliente para esse imóvel assim que ele tiver com tudo ok. E essa sinergia que a gente acaba de mencionar também impacta na velocidade da próxima locação, né? Sim, quando a gente faz uma vistoria de saída, por exemplo, quando o imóvel já está tudo ok, a gente já faz a de entrada para que fique mais rápido, porque a nossa meta é entregar um imóvel em 3 dias para uma nova locação. Com a vistoria pronta, que é o que leva mais tempo, documentação agilizada, no máximo em 3 dias a gente consegue entregar a chave para o cliente. Vai melhorar ainda mais a percepção nas duas frentes, né? Tanto junto ao proprietário, quanto a esse inquilino da próxima locação. O inquilino quer a chave logo, o proprietário não quer perder aluguel. Então, tudo que a gente possa fazer para agilizar essa lacuna, né, da vacância entre a saída e a entrada, a gente está buscando agilizar ao máximo isso. Eu estou há muitos anos, né, na Compacto, e ao longo desse tempo eu vi os nossos processos evoluírem muito. Com a tecnologia, a inovação que a empresa implementou, hoje a gente consegue atender o cliente com muito mais eficiência, organização e agilidade. Isso facilitou o nosso trabalho e melhorou muito o resultado com o cliente. Com muita alegria, nós estamos chegando ao último bloco deste primeiro episódio do Por Dentro da Imobiliária. E agora, eu estou aqui no escritório da Mariana e ela vai contar pra gente um pouco da experiência dela sobre aquilo que move qualquer negócio, que é gente. Mari, como é que é a estrutura hoje, como é que é o perfil do time de locação na Compacto? Nada disso seria possível, né? Todas essas ideias que a gente tem, essas inovações, se a gente não tivesse o apoio da equipe. Então, todo o time está em constante treinamento, essa gestão é muito bem feita, alinhada com esses diferenciais, alinhada com esses ideais e com a cultura da empresa. O ano passado conquistamos o selo GPTW, que é um indício disso mesmo, que a gente está sempre buscando não só atender a experiência do nosso cliente final, né? Mas sim atender o cliente interno também, os nossos colaboradores, né? Pensando em como mantê-los satisfeitos aqui dentro e na própria contratação. A gente procura pessoas que estariam realmente alinhados com esse propósito, né? De manter a experiência do cliente, de dar atenção ao cliente. Isso é feito desde a contratação e depois, lógico, alinhando expectativas, treinamentos,
para que a gente continue nessa mesma linhagem, nessa mesma ideia e nessa mesma linha de pensamento. E é uma empresa fundada por uma mulher, time bastante feminino, como a maioria das imobiliárias. Sim, e é incrível que, assim, não é uma exigência, né? Quando a gente vai contratar, quando a gente abre uma vaga, não está exigido ali que seja mulher. Mas hoje a gente tem 90% da equipe formada por mulheres. Eu acho que essa humanização, essa questão do lidar com as pessoas de forma mais humanizada, a mulher tem um pouco mais de facilidade com isso. Então a gente acaba que acha nas mulheres um pouco mais desse alinhamento da humanização com os clientes, principalmente. Foi uma consequência, foi natural, e eu acredito que a gente vai manter assim, porque é incrível, mas a procura das colaboradoras também sempre é muito grande aqui pela Compacto, e eu acredito que elas se identificam também, né, com o time, com a gestão, sendo toda feminina. É interessante porque a mulher também no mercado imobiliário como consumidora, né, como decisora, então acredito que gera uma maior empatia também pelo momento do cliente, seja para alugar, seja para comprar. Sim, a maioria dos casos, normalmente é a mulher que vem, é a mulher que busca esse imóvel, né, tanto para alocação como para venda, ela busca esse imóvel, ela vem até a imobiliária e depois ela estende para o restante da família essa decisão, mas é ela que normalmente toma a frente dessa mudança. E você tem visto o reconhecimento do selo GPTW, das iniciativas da Compacto? A questão da mão de obra costuma ser uma dor da grande parte das imobiliárias, né? Como é que você lida com isso hoje? Eu acho que é grande parte das empresas, né? A gente está lidando aí com conflitos de gerações também, que eu acho que isso traz uma questão. Então a gente busca deixar sempre muito claro qual que é a expectativa da empresa, para que isso seja alinhado desde o início, né? Para que não seja uma frustração nem para a empresa, nem para o colaborador, né? E a gente oferece toda a possibilidade dele se alinhar com a gente através dos treinamentos. Então, se a pessoa estiver disposta, né, e tiver esse perfil, ela vai se adaptar aqui. E é interessante, né? Porque você está buscando adequar a tua estrutura de empresa para esse melhor atendimento para o cliente. A tua equipe precisa estar muito afinada com isso, e de alguma forma você vai buscando seguir essas tendências, sempre trazer uma inovação. E aí eu entendo que a questão do espaço físico também precisa evoluir ao longo do tempo, né? E você tem um projeto de mudança de espaço físico, que eu entendo que vai atender às necessidades da tua equipe e também, né, a tendência e as necessidades, o comportamento do teu cliente. Conta pra gente, já dá um spoiler aí, como é que vai ser essa mudança. Esse é um spoiler mesmo. A nova sede foi pensada justamente em dar mais conforto para os colaboradores, porque assim, nessa sede hoje, a parte de atendimento ao cliente, ela está muito bem acomodada. A nossa preocupação de mudança foi justamente adequar um pouco mais essa questão dos colaboradores, desde a parte de refeitório, sala de descompressão, mais espaço, mais conforto para o colaborador. E aí, junto com isso, aí vem a novidade, né? Por uma localização que a gente escolheu, o imóvel que a gente escolheu para a nova sede, ele já era um restaurante que tinha um drive-thru. E a gente, a hora que viu aquilo, eu falei, gente, a gente tem tanto fluxo, né, de entrada e saída, retirada de chave pelos prestadores, pelos vistoriadores, pelo próprio cliente, que às vezes vem só devolver uma chave. Então eu falei, nossa, vai facilitar muito a vida se a gente adaptar esse drive para ser um ponto de coleta e devolução de chaves também para o cliente e para os prestadores. Então a gente vai colocar ali, acho que é o primeiro drive-thru imobiliário do mercado, adaptado nesse imóvel, para que o cliente tenha essa facilidade também. De retirada de chaves para uma visita, para alocação, mas também de retirada de chaves, daquela entrega de chaves que você inicia no digital, Sim. hora que essa chave vai ser entregue para a pessoa designada, e isso pode ser através do drive-thru também. Ele pode tanto retirar uma chave para fazer uma visita, como ele pode, após a visita, devolver essa chave, né? Os historiadores, a gente tem um fluxo grande, né, de locação, então os historiadores, eles retiram essas chaves, devolvem as chaves, o prestador de serviço muitas vezes vem buscar essa chave para fazer um determinado serviço. Então, assim, eu vou te falar que 50% do fluxo de pessoas que a gente tem hoje em recepção, estacionamento, é dessa entrega e retirada e devolução de chaves. Então, a gente vai dar mais conforto, tanto para o cliente, como até para o cliente que está ali na recepção para ser atendido. Ele não vai ter esse fluxo de entrada e saída de pessoas ali o tempo todo. Interessante, né? Porque o processo já existe, a imobiliária precisa trabalhar com isso, mas você cria dentro desse balé, né? Como você falou, um conforto maior, uma sintonia maior entre essas pessoas, né? E vai gerar uma experiência positiva para todas as pontas. Sim, se o cliente for ser atendido, ele vai seguir o fluxo normal. Mas se ele só quer te retirar, só quer devolver, então ele vai ter essa opção,
né? Como eu digo sempre, é sempre uma opção. Não vai ser obrigatório. Se ele preferir ser atendido e descer e tomar um café com a gente, ele vai ser muito bem-vindo. Mas tem aquele cliente que está na correria, né? Que ele quer aquela coisa mais ágil. Então, a gente vai ter essa opção também para ele poder seguir o fluxo da vida dele ali, só deixando essa chave e continuando ali a vida dele. Incrível isso, incrível. Estou bastante ansiosa para conhecer Eu essa também. operação em andamento. Spoiler aí, como a gente trouxe, vem para o final desse ano, início do ano que vem, a gente já deve ter, Mari. Promessa de obra a gente sabe como é, né? A promessa é para o final do ano, né? A gente está com uma expectativa altíssima aí, todo mundo já está sabendo, então está todo mundo muito agitado com essa ideia. É um ponto de muito fluxo também, então a gente imagina que o movimento naturalmente já vai ser ampliado por conta do ponto que é muito estratégico na cidade. Então, assim, tá todo mundo muito ansioso, mas a gente sabe que obra, reforma, então a gente tem que conter os ânimos um pouquinho também. Não, mas faço questão de voltar aqui para registrar as primeiras experiências a partir, né, desse serviço tão inovador. Parabéns, né, pelo trabalho, pela ideia, por a coragem de colocar isso em prática. Realmente, eu sei que isso vai inspirar, inclusive, muitas outras operações aí em todo o Brasil. A ideia é essa, né? Compartilhar as boas ideias, as boas ações aí para que todos também possam seguir, né, que eu acho que isso traz melhorias, né, tanto para a empresa, né, de resultados, como para a população, para o cliente. Acho que a gente atende uma população, assim, hoje, praticamente toda, né, a gente tem não existe um nicho, né, hoje a gente atende praticamente qualquer pessoa, né, moradora aqui da cidade e região, então isso traz benefício para todos. Muito obrigada, Mari. Obrigada, eu que agradeço. E assim, entre processos digitais e uma cultura humana, nós encerramos o nosso primeiro episódio de Por Dentro da Imobiliária. E tudo que você viu aqui hoje, decisões, inovação aplicada, gente resolvendo problemas, é o tipo de conteúdo que a gente leva para o Cúpula Summit. Tanto é assim que a própria Mariana estará no nosso palco compartilhando mais informações do case da Compacto com a nossa comunidade. Nos dias 20 a 22 de maio, o mercado se encontra em Curitiba, no Paraná, para aprender, trocar e acelerar resultados, com muito networking e cases inspiradores como o da Compacto. Se você quer aplicar o que aprende, garanta agora o seu ingresso para o Cúpula Summit. O link vai estar na descrição do episódio. Quero agradecer a Mariana por abrir as portas da Compacto para o modo avião e por aceitar o desafio de ser a nossa primeira convidada nessa jornada. Ver de perto como ela traduz a lógica da tecnologia em cuidado com o cliente é uma aula de liderança e visão estratégica para todos nós. E a você que nos acompanhou nessa estreia, o nosso muito obrigada. Esse projeto foi desenhado para ser mais do que um podcast. Ele é um espaço para fomentarmos juntos uma comunidade do mercado imobiliário cada vez mais forte, técnica e inspirada. A sua participação é fundamental nessa construção. Então, deixe as suas dúvidas e impressões aqui nos comentários. Queremos muito continuar essa conversa com você. E se esse conteúdo gerou valor para sua trajetória, não esquece de curtir e de compartilhar, tá? Isso nos ajuda muito a levar essas lições mais longe e assim fortalecer o nosso setor. Nós nos vemos no próximo destino e até lá! Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Cred Aluga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes, direção de conteúdo Michel Prado, direção de produção Grace Nardelli, edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.